Olá pessoal, aqui é o William Fernandes mais uma vez e eu queria te fazer a seguinte pergunta: eu tenho que ir à igreja ou não? Tem muita gente que acha que não precisa ir à igreja. Infelizmente, tem pessoas difundindo essa ideia de que eu não preciso estar na igreja. Eu posso ser um cristão, eu posso ser fiel a Deus em qualquer lugar. E aí, o que você acha? Mas antes eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo se você gostar e compartilha essa mensagem com outras pessoas, tá? Bem, falando sobre igreja, sobre ir ou não à igreja. Primeiramente, vamos entender o conceito de igreja, de templo. Se você ler comigo Êxodo capítulo 25, verso 8, você vai ver que quem instituiu a igreja, o templo, aquele local de adoração, foi Deus, tá? Não foi uma ideia do homem, não foi Moisés que chegou para Arão, né, um olhou para a cara do outro e disse assim: bora construir uma igreja? Não, tá? Essa ideia partiu da mente de Deus, tá? Lá está bem claro dizendo quando Deus fala com Moisés e ele diz assim: Moisés, constrói uma igreja, né? Faça aqui o santuário. Então ele construiu um local onde as pessoas iam até aquele lugar adorar a Deus, tá? Então a ideia de igreja, a ideia de um local de adoração onde as pessoas se reúnam para adorar a Deus, tá? Não é uma ideia que surgiu da cabeça de homem nenhum, tá? Foi o próprio Deus que instituiu, tá? Foi Deus que instituiu a construção de uma igreja, tá? E o próprio Jesus falou, quando falou para Pedro, ele falou sobre, olha, sobre a rocha que é Jesus, eu vou estabelecer a minha igreja, tá? Então Deus tem uma igreja, tá? Então surgiu da cabeça de Deus, surgiu da mente de Deus construir uma igreja, tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar claro, está na Bíblia, tá? Êxodo capítulo 25, verso 8, está lá dizendo: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Então Deus foi lá e instituiu a construção de uma igreja, tá? Não foi algo que surgiu da mente do homem, tá? E qual é o objetivo de se ir à igreja, tá? Um dos textos que a gente pode usar é Isaías capítulo 56, verso 7, que fala que lá é o local, é uma casa de oração para todos os povos. Primeiramente, é um local de adoração a Deus, é um local de você ir lá e fazer as suas orações, fazer as suas preces a Deus, e mais, é um local para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ir à casa de Deus, pode ir à igreja adorar a Deus, tá? É um local que qualquer adorador tem livre acesso para chegar lá e fazer a sua prece a Deus. Então, o objetivo de se ir à igreja, a gente vai à igreja para adorar a Deus. Eu não vou à igreja por causa das pessoas que estão lá, eu não vou à igreja por causa de amigos, de família. Ah, por que tu é daquela igreja? Ah, porque minha família é. Não, vá com o objetivo de adorar a Deus, tá? Tem pessoas que infelizmente deixam de ir à igreja por causa de outras pessoas, tá? Ah, eu não vou mais naquela igreja porque lá eu briguei com fulano. Ah, eu não vou lá naquela igreja porque... Ó, uma outra coisa que a gente ouve muito, pessoas dizem assim: eu não vou para a igreja. Por que tu não vai para a igreja? Eu não vou para a igreja porque lá as pessoas são piores do que eu, que não piso lá. Aqueles que estão lá direto são piores do que eu. Em primeiro lugar, isso não é verdade, tá? As pessoas que estão lá não são piores do que você, tá? Porque se você tem esse pensamento, significa que você também não é uma boa pessoa. Segundo, você não vai à igreja por causa de ninguém, tá? Você não vai à igreja para agradar ninguém. Você vai para buscar a Deus. Você vai para adorar a Deus, tá? Então, se lá tem pessoas ruins, é óbvio que tem. A igreja está cheia de pessoas ruins. Todas as pessoas ruins, inclusive você e eu, somos as pessoas mais ruins que estão lá na igreja. Então a igreja está cheia de gente ruim, tá? Então esse não é um motivo, tá? Esse não é um motivo. Lembra de quando Jesus falou com Zaqueu? Ele falou assim: eu vim aqui para buscar e salvar o perdido. Ele não veio aqui dizer assim: olha, que eu vim aqui para buscar e salvar as pessoas boazinhas. Ele veio buscar o perdido, ou seja, aquilo mesmo que está ruim, tá? Aquilo que se extraviou, aquilo que se estragou, ele veio para restaurar, tá? Então na igreja estão essas pessoas, estão pessoas ruins, tá?
Então, não é motivo para uma pessoa dizer que não vai para a igreja porque lá tem pessoas ruins. Porque tem mesmo, tá? Em primeiro lugar, tem mesmo. E segundo, talvez nós sejamos ainda piores do que quem está lá na igreja, tá? Enfim, então esse não deve ser o nosso objetivo quando ir à igreja. O objetivo de eu ir à igreja, a minha motivação de ir à igreja é para adorar a Deus, tá? Você lembra da história de Jó? A história de Jó, lá quando o diabo foi lá tentar Deus para... falando que Jó só adorava a Deus porque ele tinha várias coisas que o motivavam, tá? E Deus falou assim, ó, não, Jó não me adora pelas coisas que ele tem, ele me adora simplesmente pelo que eu sou, tá? Então a nossa motivação, tá? A nossa motivação para ir para a igreja não deve ser outra coisa que não seja adorar a Deus, tá? Então quando a gente tiver isso em mente, a gente esquece aquele irmão que fala mal do outro, a gente esquece aquela irmã que olha feio para mim quando eu entro na igreja, a gente esquece tudo isso quando a gente vai com um único objetivo, que é adorar a Deus, tá? Mas aí você pode perguntar, você pode dizer, William, eu posso adorar a Deus lá na minha casa. Eu não preciso estar na igreja, eu posso adorar a Deus lá na minha casa, só eu, tá? Eu abro a Bíblia, eu leio, eu estudo, eu assisto sermões, pregações, mensagens, louvores pela internet, enfim, eu posso ficar lá na minha casa tranquilo, tá? Eu não vou dizer que isso está totalmente errado. No entanto, o que eu tenho a dizer é o seguinte, as chances de uma pessoa que fica na sua casa, sozinha, que não vai à igreja, que fica lá dizendo que está adorando a Deus, as chances dela fracassar na fé são muito maiores do que aquele que está lá na igreja, tá? Quer uma comparação? As pessoas que malham, as pessoas que fazem exercícios. Pergunta daquele seu amigo, seu parente, alguém que você conheça, pergunta daquele que tentou malhar em casa e aquele que vai para a academia. Pergunta quem desiste, qual é o índice, qual é o percentual de desistência, se é aqueles que vão à academia ou aqueles que malham em casa. O percentual de pessoas que malham em casa, que desistem, é muito maior do que aqueles que vão à academia, tá? Então, quer um conselho? Vá à igreja, tá? Então as chances de você as chances de você desistir da fé, de você fracassar na fé, são muito maiores se você ficar na sua casa do que se você for à igreja, tá? Lembra que o sábio Salomão escreveu? Ele disse assim, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Só abrindo aqui um parêntese, que as igrejas precisam ser igrejas acolhedoras, tá? Eu não sei qual é a sua religião, mas as igrejas elas precisam ser casas acolhedoras, tá? Então quando eu falo isso, que lá é um apoio para caso um caia o outro ajude a levantar, é uma igreja que tem que ser acolhedora, tá certo? Mas a ideia é que a gente adore a Deus em comunidade, lá na igreja, todos reunidos adorando a Deus, tá? E agora eu queria falar com você, eu queria dar um exemplo bíblico de quem ia à igreja. Eu precisava só dar esse exemplo, não precisava falar mais nada do que eu falei aqui, mas eu precisava dar só esse exemplo para que fosse o suficiente para a gente entender da importância de ir à igreja. Lucas capítulo 4, verso 16, lá fala que Jesus ia à igreja. Não só ele ia, como ele se levantava e lia, ele falava de Deus lá na igreja, ou seja, Jesus ia à igreja. Tá certo? Então, pessoas ficam dizendo que não é pra gente, não precisa ir à igreja, mas a Bíblia ensina que Jesus ia à igreja, os apóstolos iam à igreja. Aí vem alguém e diz pra mim que não precisa ir à igreja. Tá? E isso não é de hoje. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, fala assim, ó, que já era costume de alguns, isso na época bíblica, tá? Fala que já era costume de alguns não ir à igreja. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele fala assim, olha, não deixe de ir à igreja como é costume de alguns. E é o que eu poderia falar para você hoje, não deixe de ir à igreja como é costume de alguns aqui, 2021, tá? Muitos têm esse costume de não ir à igreja, acham que não precisa ir à igreja, tá? E desde aquela época, a Bíblia já aconselhava, ó, não deixe de ir para a igreja como é costume de alguns, tá? E olha,
entre seguir o exemplo de pessoas ao meu redor, de pessoas em rede social, de esses influenciadores digitais, líderes religiosos, que seja, entre seguir essas pessoas que podem dizer que você não precisa ir para a igreja, você vai se você quiser e tal, mas você não precisa ir para a igreja, eu prefiro seguir o exemplo de Jesus. Jesus ia à igreja. E se Jesus sentia a necessidade de ir à igreja, imagina eu, imagina você. Então, o conselho bíblico hoje, quando puder, obviamente, tem casos e casos, há situações e situações, mas quando você puder, vá à igreja, compareça à igreja com o objetivo de adorar a Deus. Esse é o conselho bíblico, esse é o conselho de Jesus, esse é o exemplo que Jesus deu, tá? Não é coisa da mente do homem, tá? Eu vou à igreja por quê? Porque Jesus deu o exemplo de ir à igreja. Tá? Que Deus te abençoe e que você possa seguir o exemplo de Jesus e não o que as pessoas possam estar te falando, possam estar aí disseminando essa ideia que isso é uma doutrina diabólica, que a pessoa, cara, quanto menos tempo tu ir à igreja, a chance maior de você fracassar na fé, tá? Então siga o exemplo bíblico. Entre seguir exemplos de homens, entre seguir ensinamentos de homens, vá pelo que a Bíblia diz, vá pelo que Jesus diz, tá certo? Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!